Mais uma vez, o nome de Cristo foi violado e zombado publicamente diante dos olhos do mundo inteiro. Desta vez, a blasfêmia aconteceu na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que foi transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. As figuras de Jesus e seus discípulos foram completamente desrespeitadas com uma encenação em que até um deus pagão foi colocado em meio a eles. Além disso, a abertura do maior evento esportivo do planeta ainda apresentou diversas manifestações de ocultismo e simbologia pagã, e até bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que confrontam diretamente a nossa fé. Olá, irmãos, olá, queridos, como vocês estão? Graças a Deus, comigo está tudo bem. E que a graça do Senhor possa abundar nas vossas vidas. Sejam todos bem-vindos a este canal Universo do Evangelho. É desta forma que mais um vídeo no canal está iniciando. Se o irmão ainda não é inscrito, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreva neste canal, toque o sininho de notificações para que possa receber todos os novos vídeos que serão lançados. Fazendo isso, estará a ajudar no crescimento, tanto como no desenvolvimento deste canal. Perfeito. Conforme estão a ver, ou já é sabido que na França está a decorrer os Jogos Olímpicos a nível mundial, onde lá tem mais de 10 mil atletas. Tanto como mais de 200 e tal países estão a fazer parte. E na base desses Jogos Olímpicos Mundiais, o Cristo sempre é zombado. A palavra de Deus sempre é blasfemada por conta das ações, por conta de outros atos que nestes lugares são feitos. O esperado totalmente é a abertura desta cerimônia, é a abertura desses Jogos Olímpicos, onde muitas tradições, onde muitos atos diabólicos, muitos atos que zombam sempre a palavra de Deus. Veja neste vídeo. As Olimpíadas vêm de uma tradição pagã e a primeira vez que aconteceu uma Olimpíada foi 700 anos antes de Cristo. Havia um monte na Grécia chamado de Monte Olímpio, e esses jogos eram dedicados a Zeus, o principal deus da mitologia grega. Acredita-se que eles começaram como parte de um festival religioso em honra a Zeus, com competições esportivas sendo realizadas em seu templo naquele monte. O interessante é que o apóstolo Paulo falou um pouco sobre as Olimpíadas. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala sobre dedicar a vida para conquistar o reino de Deus e faz referência a uma corrida disputada em um estádio, onde vários participam, mas apenas um ganha o prêmio. Essa prova era a corrida dos Jogos Olímpicos, que acontecia em uma região próxima a Corinto. Recentemente, teve início os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França. E um dos momentos mais aguardados de toda a Olimpíada, que acontece a cada 4 anos, é sua cerimônia de abertura. Vários eventos ficaram marcados na história dos Jogos, como a de Moscou em 1980, Barcelona em 1992 e do Rio de Janeiro em 2016, por valorizarem não apenas os esportistas que disputam as medalhas nas competições, como também as riquezas naturais e culturais da cidade-sede dos Jogos. Mas nesta edição de 2024, essas coisas parecem ter sido deixadas em segundo plano, com a organização do evento preferindo valorizar a cultura woke, um movimento que tem como objetivo despertar o mundo para questões como ideologia de gênero e outras pautas de minorias que vão contra os valores cristãos. O grande problema é que este grupo está a serviço do maligno, porque além de defender aquilo que vai contra a palavra de Deus, ele ataca a fé cristã para chamar a atenção para as suas causas. São pessoas que dizem lutar pelos direitos delas e exigem respeito, atacando e desrespeitando quem não tem a mesma opinião. E por que a abertura dos Jogos Olímpicos da França foi tão diferente das outras Olimpíadas? Primeiro, porque os franceses têm como costume zombar da fé das pessoas. Quem não se lembra quando há alguns anos um homem islâmico lançou uma bomba no escritório onde funcionava uma revista, matando várias pessoas inocentes depois que ela publicou uma charge ironizando Maomé? Segundo, porque a França vem se tornando cada vez mais um país sem religião. Atualmente, cerca de 25% da população não acredita em Deus e este número não para de subir. Enquanto isso, o número de cristãos evangélicos naquele país não passa dos 2%. Isso tudo por causa do liberalismo teológico que é pregado naquele lugar por minorias como a cultura woke e grupos LGBT. Agora, vamos falar sobre os simbolismos e as blasfêmias que aconteceram durante a abertura dos Jogos. Primeiro, a Santa Ceia.
Em determinado momento, gays, lésbicas, transexuais e membros de outros grupos se reuniram lado a lado, recriando o quadro da Última Ceia do pintor Leonardo da Vinci, que representa o último encontro de Jesus com todos os seus 12 discípulos antes de sua prisão, condenação e morte na cruz. A pergunta é: por que os organizadores da cerimônia quiseram recriar uma cena de um quadro famoso com membros da cultura woke, de um pintor que nem francês era? Leonardo da Vinci era italiano e não representa em nada o país das Olimpíadas deste ano. Se realmente fosse para homenagear a arte, a cultura e a diversidade, eles deveriam ter escolhido uma pintura de algum pintor francês famoso, não acha? Diante disso, fica claro que a razão para recriarem a imagem da Última Ceia foi simplesmente atacar a imagem de Jesus Cristo e as pessoas que acreditam que Ele é o Filho de Deus e o Senhor deste mundo. Só que praticamente ao mesmo tempo, no mesmo dia, o surfista brasileiro conhecido como Chumbinho foi proibido de competir nas Olimpíadas com uma prancha que tinha o desenho do Cristo Redentor, porque o Comitê Olímpico Internacional não permite nenhum tipo de manifestação religiosa nos Jogos. Irmãos, vejam só este sinal. Eles não permitem com que exista um símbolo, pelo menos, do que tem a ver com a palavra de Deus. Nenhuma denominação, nenhum símbolo, nem pelo menos uma descrição que visa enaltecer, que visa permitir com que este sinal as pessoas vejam que realmente Jesus existe, realmente Deus existe, realmente Ele é o Salvador. Sempre o mundo nega, ignora, rejeita esses símbolos que exaltam, que glorificam, que ilustram, que mostram que realmente o Cristo existe. Ao mesmo tempo em que ele representa a alegria da festa e do vinho, sua figura também era cruel e punitiva, principalmente com quem desrespeitava seus rituais. E isso tem muito a ver com o que estamos vivendo no mundo hoje em dia. Irmãos, há uma promessa de falsa felicidade para aqueles que vivem de acordo com o que o mundo prega, e uma grande perseguição contra os que não se deixam corromper pelos maus costumes. Segunda coisa, o bezerro de ouro. Em outro momento da cerimônia, próximo ao local dos músicos que tocavam no evento, surge uma grande cabeça de um bezerro de ouro. O mais estranho é que o animal não tem nenhuma ligação com a cultura francesa, e muito menos com os Jogos Olímpicos. O monumento que muito nos lembra a estátua feita pelos hebreus enquanto estavam no deserto, depois de terem sido libertados da escravidão no Egito. Êxodo 32 diz que Moisés havia subido ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Deus e demorou a descer. Durante sua ausência, o povo ficou impaciente e pediu a Arão, irmão de Moisés, que fizesse um Deus para eles seguirem. Arão coletou os brincos de ouro dos israelitas e os fundiu para fazer uma estátua em forma de bezerro. O bezerro de ouro representou um grave ato de idolatria e traição a Deus. Então, por que ele foi parar na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris? Seria uma mensagem ao mundo de que ali o Senhor não seria adorado? Terceira coisa, o Cavaleiro do Apocalipse. Outra figura que chamou muito a atenção por causa da sua simbologia oculta é o cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Muitos dizem que seria Joana d'Arc, que foi uma grande líder na França que participou da Guerra dos 100 Anos. Mas como essa personagem seria Joana d'Arc se ela está montada em um cavalo branco e atrás tem algumas asas representando algo do mundo espiritual? Veja no vídeo que a figura não tem nada a ver com a heroína francesa, mas sim com o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Existe uma interpretação desse cavaleiro que diz que ele é uma figura enganadora, possivelmente o anticristo. Por mais que ele aparente ter uma aura de vitória e pureza, essa figura traria destruição e engano. Dentro dessa visão, o cavaleiro simboliza uma falsa paz e conquistas momentâneas que mais tarde levariam à ruína. E isso parece ficar mais claro quando o cavaleiro aparece galopando à frente, enquanto é seguido pelas bandeiras de todas as nações, da mesma forma que a Bíblia diz que vai acontecer quando o anticristo surgir e... Irmãos, só para vocês verem, esses símbolos satânicos, mesmo estando nesses lugares, mesmo de cenário, as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem discernir que são atos espirituais. Exemplo claro são essas asas que estão por trás. Algumas pessoas poderão ver tipo algo normal, tipo algo que está aí como figura de estilo, uma vez que é uma potência diabólica, é um ato espiritual, que as pessoas não têm esse discernimento, por enquanto que sempre o diabo está sendo invocado neste lugar, ele está sendo chamado nesses lugares obscuros.
E ao que tudo indica, foi o próprio espírito do anticristo quem lançou todas essas ideias no coração dos criadores da abertura das Olimpíadas. Por mais que os defensores do movimento woke digam que a intenção foi trazer a cultura contemporânea à Bíblia, isso não é verdade. Esses movimentos buscam direitos iguais, querem que a sociedade entenda que eles estão lutando por seus direitos, mas gostam de atacar a nossa fé. Isso é uma hipocrisia. Mas enfim, o destino deles nós sabemos muito bem. Uma coisa não podemos negar: de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele também ceifará. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear também ceifará. É neste sentido, eles não param de atacar a nossa fé, não param de atacar a nossa identidade, o nosso ser, da forma que nós acreditamos em Cristo, da forma que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador suficiente. Logicamente, é claro que é o espírito do anticristo que tocou nesses organizadores, que permitisse com que esses todos rituais, esses todos símbolos, essas todas ilustrações diabólicas, satânicas, houvesse nesses Jogos Olímpicos que estão a acontecer na França, em Paris. É neste sentido, irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Se gostaram do vídeo, tanto como do conteúdo, não esqueça de deixar aqui o vosso comentário aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, como sempre, deixe o seu like e se inscreva neste canal, toque o sininho de notificações para poder receber todos os novos vídeos que serão lançados. Fazendo isso, estará ajudando no crescimento, tanto como no desenvolvimento deste canal. Eu sou o irmão Luís Santos Zeca e estamos juntos. Até o próximo vídeo.